Meu nome é Jaime Sandal e hoje eu tô aqui para falar: não desanime do karatê. Confesso que estou desanimado com o karatê. A impressão que eu tenho é que quase tudo que é treinado tem que ser modificado na hora da luta. Dá uma sensação de tempo perdido. Não seria melhor já treinar conforme se faz no comitê? Esse é um dos motivos pelo que tem diminuído a procura pelos estilos tradicionais no mundo todo. Sinto o mesmo quando treinei Shiai Comitê para competição. Tem que fazer os movimentos sempre errados. Esses comentários, por mais que seja duro da gente ouvir, difícil da gente escutar isso, a gente não pode fechar os olhos para essa realidade. Tem muita gente que se sente assim. Eu conheci várias pessoas que deixaram o karatê exatamente por esses motivos. E eu acho que a pior coisa que um professor pode fazer é fechar os olhos para isso. É falar assim: se não gosta de karatê, vai fazer outra coisa. Claro que existe gente que não gosta de karatê, e aí tem que fazer outra coisa mesmo. Mas tem gente que gosta de karatê, que treinou karatê anos e que chegou num determinado momento que se desanimou. Eu acho muito importante tentar entender os motivos desse desânimo. O que leva uma pessoa que praticou karatê, às vezes durante anos, a se desanimar, a se desmotivar? Eu não estou falando aqui de motivos pessoais, particulares, como por exemplo, mudou de emprego, mudou de cidade, e essas coisas acontecem. Eu estou dizendo a pessoa simplesmente se desmotivar. Fala, não estou vendo sentido mais em treinar essa arte marcial. E aí buscar outra arte marcial. É muito importante a gente não fechar os olhos para isso e tentar compreender por que acontece isso com a pessoa. Eu, quando li esses comentários, o primeiro sentimento que me deu foi de tristeza e o segundo foi de compreensão. Eu confesso que eu entendo esse sentimento em muitas pessoas. Eu entendo porque que muita gente se desmotiva do karatê. Isso aconteceu um pouco comigo. Eu nunca me desmotivei do karatê em si, mas eu me desmotivei daquele treino que estava sendo muito repetitivo e que eu estava achando que estava muito distante da realidade da luta. Conforme eu fui competindo cada vez mais, eu fui sentindo necessidade de fazer treinos complementares, principalmente na parte do comitê. Eu, por exemplo, comecei a me sentir incomodado de ficar fazendo um treino de Gedambarai, Oizuki, Jodan Gyoke durante 1 hora, para depois eu ter que lutar. Mas como que eu ia aprender a lutar num campeonato se eu estava treinando coisas que eu não ia usar no campeonato? E eu não estou falando só de campeonato não, no Gyu Comitê também. O treino de Gedambarai, 1 hora lá para você aprender um Gedambarai perfeito. Tudo bem, aí depois Gyu Comitê. Mas como que eu vou lutar? Eu não sei lutar. E aí geralmente aconteciam muitos acidentes quando eu lutava, porque a gente começa a não ter controle de distância, eu não sei direito como controlar a minha distância, como é que eu acerto o adversário, movimentação de luta, como é que eu faço? E isso acabou na minha vida sendo uma coisa meio empírica, eu tive que aprender fazendo. Eu fui fazendo e observando no campeonato como outras pessoas faziam. Os campeonatos foram uma grande escola para mim, era onde eu tinha a oportunidade de ver grandes lutadores em ação e eu falava, caramba, olha como ele fez aquele golpe, olha como ele fez aquele outro golpe. E isso na minha cabeça começou a ser um conflito, realmente. Por que eu estou treinando tanto Jodan Gyoke, Gedambarai, Stouke? Às vezes 1 hora de aula de Stouke para aprender Stouke correta. Mas eu não vou usar isso aqui na luta. Nunca. E aquilo começou a ser um conflito dentro de mim, realmente. Então, quando eu leio esses comentários e quando eu converso com pessoas que abandonaram o karatê, eu entendo. E isso me deixa triste. Porque as pessoas não é que são pessoas ruins, preguiçosas. Não. São pessoas normais, iguais a mim, que amam a arte marcial, mas que por um motivo ou por outro, ou especificamente por causa desse motivo, dos treinos fora da realidade da luta, eles abandonaram o karatê. Só que eu comecei esse vídeo dizendo, não desanimem do karatê. Então eu fiz esse preâmbulo, eu falei isso tudo, mas agora eu vou chegar no ponto que eu quero falar. O que eu fiz, a minha experiência particular, para que eu não desanimasse do karatê e, pelo contrário, eu me apaixonasse mais ainda pelo karatê? Eu comecei a treinar mais perto possível da forma como eu ia competir. Então, enquanto eu era aluno,
Como é que eu fazia? Eu praticava a aula e depois eu treinava. Às vezes era antes da aula, às vezes era depois da aula, geralmente antes. Geralmente eu chegava 1 hora mais cedo e fazia o meu treino específico da minha cabeça. Se eu via num campeonato um cara batendo, fazendo assim, eu ficava 1 hora lá treinando assim, chamava um amigo, quando eu tinha algum companheiro para treinar comigo, falava, bate no meu rosto. Eu batia assim, ficava treinando isso aqui. Se eu percebia alguma movimentação interessante, para frente, para trás, de repente explodir, eu ficava 1 hora treinando isso para depois fazer a aula. Eu sei que muita gente não tem a chance de fazer isso, mas é o que eu estou falando, eu estou dizendo o que eu fiz. Quando eu comecei a fazer esses treinos complementares, o meu karatê começou a melhorar muito, principalmente a minha luta começou a melhorar muito. Depois, quando eu passei a ser professor, eu deixei de ser aluno, saí da academia do meu professor e fui abrir a minha própria academia. Então eu comecei a montar esse modelo de aula. O modelo que deu certo para mim como atleta e como praticante, eu comecei a implementar como professor. Então como que é a minha aula hoje em dia? Eu dou um começo de aula, que sempre a minha aula quase sempre começa com um Kihon clássico. Então Gedan Barai, Gyakuzuki, Kizamizuki puxando na cintura, Oizuki, Maigeri, Ingedan Kakiwake, tudo certinho. Só que é um pedaço pequeno da minha aula. Pequeno. 10 minutos da aula. Então a gente vai fazer as técnicas corretas do karatê clássico antigo para manter sempre viva essa conexão do karatê atual, que é o karatê que eu sempre vejo como uma coisa que tem que evoluir junto com o mundo, e o karatê clássico que eu aprendi. Então eu faço esses 10 minutos de Kihon clássico. Quando eu quero treinar kata, aí eu, logo depois do Kihon, eu faço kata. Às vezes eu já começo com kata direto. Às vezes o próprio aquecimento, em vez de ficar dando soco, chute, o próprio aquecimento já é com os rei antes. Então eu tiro ali, para kata um pouco mais tempo, eu tiro entre 20 minutos e meia hora, quando eu quero dar ênfase para algum kata. E sempre tenho frente a frente. Então, no mínimo meia hora de frente a frente. Quando eu dou meia hora de kata, eu dou meia hora de frente a frente. Quando eu dou o Kihon clássico, 10 minutos, 50 minutos de frente a frente. Ou de técnicas de luta. Pode não ser o frente a frente propriamente dito, mas pode ser técnica de luta. Então acabou o Kihon clássico, bom, agora vamos lá, forma livre. Kizamizuki, pam. Então, já avançando o pé da frente, essa aqui bate, essa aqui a mão na guarda, a forma como bate o Kizamizuki já perfeita, como eu vou usar na luta. Depois Gyakuzuki, agora deslizando. Vamos passar para aqueles golpes que a gente tem que jogar a banana na frente deslizando. Isso toda aula minha tem. Toda aula minha tem. Agora, às vezes não tem frente a frente porque tem aparador. Tá bom, então é treino de pancada hoje. Vai bater na manopla, vai bater no aparador. Mas sempre, a maior parte da aula, ou no mínimo metade da aula, é luta. E nessa parte de luta, eu ensino exatamente da forma como vai ser utilizado, tanto no Jiu-Comitê, quanto no Shiai Comitê da competição, ou se a pessoa quiser fazer uma luta de contato também. Então essa foi a fórmula que eu encontrei para continuar super motivado no Karatê, porque é uma motivação eterna, porque todo dia eu sinto que eu estou evoluindo um pouquinho, todo dia. Quando eu treino Kihon, eu sinto que eu estou evoluindo. O meu Gedan Barai está cada vez mais perfeito. Eu estou agora prestando atenção no ombro do Rikite, para ele ficar encaixado, para ele não ficar para frente e tal, meu quadril. Todo dia, todo treino, 10 minutos, 15 minutos disso. E o resto da aula, quando é luta, eu sinto que eu estou evoluindo pra caramba. Kizamizuki que eu já dou há 10 anos, mas sempre tem um detalhezinho, porque agora o meu aluno já conhece meu Kizamizuki, então como é que será que eu posso fazer? Então eu já sei, eu vou fintar o Gyaku e depois desfazer o quadril e bater. E aí eu fico treinando isso, então eu já evolui um pouquinho. Vários professores têm feito dessa forma. Vários professores, amigos meus, espalhados pelo Brasil, na Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, fazem a aula mais ou menos nesse modelo. Então, por isso que eu falei, não desanime do Karatê. Se você está desanimado do Karatê, porque no dojo que você treina só tem a parte de Kihon e de Kata, vou te dar uma alternativa. Em vez de abandonar o Karatê, você pode ou continuar no seu dojo e chegar mais cedo, aí faz o seu treino. Ou você pode treinar em dias alternativos o seu treino. Por exemplo, você tem aula segunda, quarta e sexta. Terça e quinta, você pega meia hora do teu dia para treinar a luta. Sua movimentação. Hoje em dia tem uma profusão de vídeos aí no YouTube, né? Para você se inspirar.
E aí você continua fazendo o seu treino com o seu sensei e complementa dessa forma. Ou na pior das hipóteses, tipo, não dá, não tenho tempo, não tá rolando, não tô gostando, você procura outra academia de karatê, conversa com o seu sensei, vê se entra sempre num acordo com o seu sensei e procura uma outra academia de karatê. Como eu falei, hoje tem várias academias que seguem um modelo mais parecido com esse que eu estou falando, com esse que eu faço. Então não desmotive do karatê. O karatê, eu já falei isso várias vezes e eu quero terminar esse vídeo dizendo isso. Toda vez que eu vou lutar com profissionais, toda vez que eu vou fazer sparring com profissionais de MMA, de boxe, é muito difícil, mas toda vez eu sinto que o karatê me dá uma vantagem. O karatê Shotokan me dá uma vantagem. Eu sinto que se talvez eu não tivesse todas essas décadas de treinos de karatê Shotokan, eu não me sairia tão bem no sparring. Só que eu também já disse isso e vou afirmar de novo, por causa desses treinos voltados para a luta. Se eu treinar só Gedanbarai, Stouke e fosse lutar com os profissionais, eu ia ser espancado. Se eu treinar só Kihon Ippon e fosse lá, eu ia ser espancado. Então, termino esse vídeo dizendo isso. Não desanime do karatê. Você pode complementar o teu treino e fazer a sua aula de karatê. Você pode, em última hipótese, buscar um outro professor de karatê. E você pode até conversar com o seu sensei de forma respeitosa, falar: sensei, será que a gente podia fazer um pouquinho mais de luta? Tudo é conversar, de repente o sensei fala: não, vamos fazer assim, começar a dar todo dia 10 minutos, 15 minutos no final da aula de luta. Não desanime do karatê, não abandone o karatê sem antes tentar essas alternativas. Porque uma coisa eu garanto para vocês: se você gosta de lutar e você quer evoluir como lutador, o karatê Shotokan é uma arma maravilhosa para isso.